Como milhares de farmácias espalhadas pelo país, a rede Panvel começou pequena, lá no sul, ainda na década de 60. Mas ela cresceu com um plano estratégico forte e com a união de famílias. Hoje, a rede fatura mais de 3,5 bilhões de reais, foi o que ela faturou em 2021. Esse ano de 2022 deve chegar a 4 bilhões de reais. E o plano é chegar a 6 bilhões de reais de faturamento em 2025. Para bancar toda essa expansão, a empresa recentemente, em 2020, também fez uma nova oferta de ações na Bolsa Brasileira, mudou, inclusive, e migrou para o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa e captou 480 milhões só para o seu caixa para fazer essa expansão, esses investimentos. Para contar essa história da empresa desde os seus momentos iniciais até os dias atuais e, claro, falar também sobre os planos, o futuro dessa rede, eu estou aqui com dois representantes, dois familiares, pai e filho, que ajudaram a construir essa história e ainda estão à frente dos negócios. Eu tenho aqui o Júlio Motim, que foi fundador aí da Rede Panvel. Seja bem-vindo, obrigada. Muito obrigado, Letícia, Toledo. É um prazer estar contigo, pela simpatia que tem, e obrigado também a todos os ouvintes que os empreendedores futuros nossos, né? Com certeza, vamos aprender mais como se faz hoje aqui. E eu também estou aqui com o atual CEO da companhia, o Júlio Motim Neto. Júlio também, seja bem-vindo ao Do Zero ao Topo. Obrigado, Letícia, é um prazer estar aqui, ainda mais junto com o Júlio, ter essa oportunidade, né, de gravar isso que na verdade vai virar uma história, né? Sim. Vai ficar para sempre, né? Ficar marcado ali, né? Realmente, todo mundo que faz parte do Grupo Panvel pode acompanhar um pouco mais, quem sabe descobrir alguma novidade aí, porque não? A gente vai tirar os detalhes dessa história e para começar, vamos começar com o senhor. Júlio, conta pra gente onde foi que o senhor nasceu e cresceu ali e seu pai já estava envolvido com farmácias? Bom, é uma historinha interessante agora, que eu queria colocar, porque ela tem várias facetas, né? Em primeiro lugar, nasci em Porto Alegre, na Beneficência Portuguesa. Quando eu comecei, eu estudei em 5 colégios. Eu era ótimo aluno, tu imagina só, né? E eu fui, inclusive, me mandaram para o internato, tá? Que foi que até me ajudou bastante, o internato, que era praticamente, diria assim, hoje um colégio daqueles meio presídio, tá? Porque entrava segunda-feira de manhã cedo e saía de sábado ao meio-dia, tá? Aprendi muito lá dentro do internato esse. Prova está que depois me formei no clássico, Colégio Rosário, e no Faculdade de Direito da PUC, né? O único da família formado, até orgulho para mim ter formado lá. Sobre o negócio em si, é importante também se frisar que meu pai nunca trabalhou no ramo de farmácia. Ele era sócio de uma empresa pequenininha, um armarinho, como se chamava, tá? Armarinho Pisato, tá? Pisato, e depois entrou Panis também. E ele trabalhou sempre em Curtume, tá? Que era o Curtume Corbeta, onde ele fazia parte do BOR, que se chama hoje, da diretoria do Curtume. Curtume que era lá na cidade de Mussum, perto de Porto Alegre. E aí eu tive 2 opções, tá? Uma fui convidado para trabalhar no Curtume, e fui convidado para trabalhar na Panis, na Panis, o varejo. Aí eu pensei, eu digo, eu não sou muito adepto à indústria, gosto mais, e eu tive, vamos dizer assim, uma simpatia por esse meu professor, até poderia dizer, que foi o Pisato Sérgio, e ele me ensinou muita coisa. E eu me adaptei muito bem no negócio esse aqui, que era um negocinho pequeno, como o italiano diz, eu sou comerciante mais do que industrialista. Então eu optei para isso aí. O Curtume, para tu ter uma ideia, ele era, na época, 10 vezes o que a Panvel, a Panis tinha, tá?
mas eu achava que eu me daria melhor dentro do negócio esse pequeno, que nós poderíamos construir algo muito positivo. Que era realmente no varejo farmacêutico. Varejo farmacêutico. E seu pai, de alguma forma, estava ligado à sociedade ali. E qual foi... Eu vi que a sua primeira função lá foi preencher carteira de trabalho? Como isso aí, isso mesmo. O primeiro emprego que me deram foi me sentado numa cadeira e preencher carteira de trabalho. No primeiro dia era 50 carteiras de trabalho, porque eram poucos, o pessoal tinha que revisar todo o negócio. Eu, ao preencher essas carteiras de trabalho, eu digo, pá, saí de noite de lá, digo, não é o que eu gosto. Aí fui no meu patrão e disse para ele, vocês têm que me arrumar alguma coisa, não é possível agora. Porque eu não... É um troço enfadonho isso, né? Eu não sou burocrata. Aliás, eu tenho pavor de burocracia, tá? E aí me fizeram uma grande, vamos dizer assim, se eu posso falar, uma sacanagem. Não, tudo bem, tu vai agora, nós vamos te botar numa filial. Tá? E era a única filial aberta dia e noite em Porto Alegre. E aí o meu horário, horas, né? Aí o meu horário foi legal para boa, era 6 da tarde, porque eu estava estudando ainda, até às 4 da manhã, 3 da manhã. E lá eu pude aprender muita coisa, né? Porque primeiro, o gerente era muito bom da loja, me recordo, era um cara daqueles muito positivo, uma pessoa que te dizia tudo que tu tinha que fazer, tudo que tu tinha que aprender, tá? Respeitar muitas pessoas, muita humildade, tá? E muita garra, muita força de trabalho também, isso foi fundamental, porque ele dizia, olha, pessoal, toda pessoa que entra aqui no balcão, ela está com problema com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô. Então respeita eles. De vez em quando eles estão com cara amarrada, aceita até um nome feio que ele te diga para ti. Tu dá uma voltinha, quem sabe lá tu atende ele bem, porque esse cliente vai voltar sempre. E, aliás, é um lema que nós temos dentro da organização ainda, é esse bom atendimento. Que eu te diria assim, sem sombra de dúvida, até hoje, de lá para cá, vamos passar isso aqui, eu vejo que a Panvel prima por um atendimento. E lá nesse atendimento de madrugada era feito entre grades? Fechado. Fechado ali mesmo. Portinha fechada. E ali tinha de tudo, né? Tudo que tu imagina, porque naquela época tu vendia seringa, tu vendia Ritalina, tu vendia qualquer produto psicotrópico e era complicado o negócio. O atendimento era complicado, aprende muita coisa. E o senhor aguentou ali, aprendeu sobre o tratamento do cliente? Aguentei um pouco e foi aí que eu fui dando os pulinhos, né? Foi aí que eu fui dando os pulinhos. Passei por todos os cargos possíveis dentro da coisa, tá? Gerente de loja, supervisor. Eu sei que o segundo capítulo dessa história, pelo que eu sei da história da Panvel aí falando, foi realmente a união de duas redes, aí foi Panitz e Velgos. Panitz era onde o senhor trabalhava, se uniu com a Velgos, duas redes familiares ali mesmo, duas ou mais famílias, né? Uma associação ali, que em 67 se uniram primeiro para criar uma distribuidora de medicamentos, que era a Dimed na época. Foi Perfeitamente, isso? Sabe bem a história, hein? Pô, que legal. Trabalho aqui. Que legal. Olha aqui, porque Panitz foi muito importante isso aqui, porque o pessoal da Velgos, ele possuía mais lojas que Panitz. Era maior, né? Mas o proprietário da Velgos, que era uma sociedade também, sociedade anônima até de capital fechado, tá? Mas ele olhou e viu que os dois guris da Panitz eram aqueles meio mais empreendedores, compreende? Então ele propôs essa fusão. Nós fizemos a fusão e posteriormente, então, a gente, para arrumar uma distribuidora para, vamos dizer, uma central de abastecimento das duas organizações, se criou a Dimed. Isso é o primeiro passo. O segundo passo foi a Dimed vender produtos além para a Panvel e para Velgos, e aí depois se torna Panvel,
para Pânitz, para Velgs, depois se torna Panvel, nós vendemos para terceiros também, criando a distribuidora. Né? Perfeito. Então, primeiro veio a Dimed e o senhor foi assumir a Dimed. Fui Quando assumir. O senhor fala que tinha 2 garotos ali na Pânitz, era o senhor... E o Pisato, Sérgio. E o Pisato, Sérgio. É isso aí. Então, vocês ali estavam com muita garra, muita vontade realmente de empreender. Qual que era o sonho, os seus objetivos? É que quando nós chegamos na Dimed, a gente ainda estava na Pânitz, chegamos na Dimed, a situação da Dimed financeiramente não era muito legal, porque tinha dado o primeiro passo para a venda para terceiros. E a venda para terceiros fez com que o capital de giro fosse minguando, né? Então a dívida era alta, tá? E aí nos assustamos bastante, refizemos todo o fluxo de caixa, toda a situação bancária, porque tanto meu pai como o pai do Pisato e quando o Weber também tinham assinado do lado esquerdo, que a gente chamava, assina do lado esquerdo, que é o compromisso bancário que se tem, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, tínhamos 3, 4, 5 bancos lá e conseguimos reduzir e fazer a equalização, vamos dizer, perfeita do negócio. Foi um sufoco ali no começo, Foi um sufoco. então. Bota sufoco nisso. E o que o senhor... Mas isso não é só um sufoco, é um sufoco inicial, porque depois teve vários. Tem mais ali. Teve vários. Então, esse não desesperou o senhor, ou desesperou de alguma forma? Não, ali não desesperou. A gente perde cabelo. Por exemplo, eu perdi todos os cabelos. Mas não foi só aqui, foi nos outros planos também. Teve muita coisa aí acontecendo, né? E em 73 é que se concretizou, então, a fusão da Pânitz com a Velgos. É isso. Criando, então, a marca Panvel. Marca Panvel. Aliás, a marca Panvel, essa até veio de uma agência de publicidade, hoje eu não sei se existe ainda, Martins Andrade. Tá? Ela criou, e eu digo sempre para todo mundo com quem eu falo, inclusive com os fundos de investimento, que Panvel é uma marca que eu acho genial, em termos de farmácia. Me diz qual é a outra farmácia que a gente tem, farmácia popular, farmácia não sei o que, é Panvel. Soa bem, tem a impressão que soa bem, até graças a Deus nós temos produtos de marca própria Panvel. Sim, com certeza. E nasceu, qual que era o pensamento, né, dessa fusão, dessa criação? Vamos nos unir para tornar a rede maior? Tinham valores parecidos? Como é que foi esse período? O valor da Velgos era maior que o da Pânitz. E esse foi o fator que eu te disse. Então, o proprietário da Velgos achou, disse, pá, que coisa boa eu me juntar com esses 2 rapazes, porque eles, quem sabe, vão dar um impulso no meu negócio. Eles eram, a Velgos, ela tinha propriedades, tá? E tinha também algumas lojas no interior. Era o início do interior. E aí nós começamos a explorar esse lado maior aqui. Do interior, então, fazer a expansão ali pelo Rio Grande do Sul. Exatamente. A abertura de capital. A Panvel é uma das empresas que está há muito tempo aí com capital aberto, com ações na Bolsa. Como é que foi tomada essa decisão ali na década de 80? Quando se fez essa fusão Pânitz e Velgos, como eu te coloquei, a Velgos era SA fechada. Então nós participamos dentro da SA com ações que não era de mercado aberto, né? Mas ficou meio a meio, tá? Embora a Velgos tenha sido era maior que a Pânitz. E aí tu me perguntasse sobre a abertura de capital. Abertura de capital. Bom, isso aí foi na década de 80, tá? Porque nós fomos, naquele período, depois do crescimento que se teve, aí teve um crescimento tanto no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Nós tínhamos um depósito, que a gente chama depósito, hoje é centro de distribuição, no Porto Alegre, em Santa Maria, Passo Fundo e Florianópolis. Tá? E aí começamos a ampliar o nosso trabalho de lojas, tanto para o interior como para Florianópolis. Aí a indústria nos procurou e começou a botar aquela pilha, como se diz, tá? De que a gente deveria, quem sabe lá, em vez de vir para São Paulo, ir para o Nordeste. Tá? Então nós fomos com a distribuidora para o Nordeste.
em Recife, com a Dimed para o Recife. Que eu te digo para ti, se arrependimento matasse, eu levava um tirinho, tá? Porque não foi um negócio bom. Nós poderíamos ter continuado esse processo, que acho que depois o Júlio vai falar sobre o processo da região sul e chegar a São Paulo. Naquele momento a gente perdeu essa oportunidade. E também um detalhe, que nós precisávamos de capital para isso, e aí a gente fez a abertura do capital com 9% só do valor das ações para se tornar uma empresa de capital aberto, foi feito junto ao Bradesco. Na época ainda a doutora Amador Aguiar, presidente do Bradesco, eu tive o prazer de almoçar com ele na Cidade de Deus, naquela oportunidade, e ainda me recordo de comer a tal manga dele, que ele criava manga no sítio dele lá. Sítio. E levou as mangas? Não levei, eles só me deram num pratinho para mim comer. Mas ele levou até a Cidade de Deus, levava lá para realmente para comer. Mas que interessante, então essa abertura foi para a expansão da Dimed ali pelo Nordeste. E qual é a lição, né, desse momento? Porque os bancos disseram uma coisa e vocês poderiam ter feito outra, né? A lição é que naquela oportunidade existia uma palavra que era diversificação, que nós não podíamos ficar na mesma atividade, vamos dizer assim. E aquilo então se transformou como sendo, vamos diversificar o nosso processo e vamos descobrir lá o Nordeste, que estava em fase de um grande crescimento. E a indústria nos impulsionando para isso também. Ao mesmo tempo, nessa ida para o Nordeste, existia a Sudam e Sudene, tá? Que eram aqueles incentivos fiscais que tu tinha da empresa e aplicava o valor em algum projeto lá do Nordeste ou do Centro-Oeste e tal. E nós acabamos comprando uma fazenda no Mato Grosso. Não sei se está dentro do teu... Tá? Fazenda no Mato Grosso. Essa fazenda no Mato Grosso, que é onde esse meu sócio, que é o Pisato, foi cuidar dela. E eu te diria que também foi mais um pecadinho que se comete durante a vida, que se nós tivéssemos ficado com a farmácia mesmo? Não, com a farmácia, com o capim só. Vamos botar capim, tá? E vamos botar, quem sabe, lá um pouquinho de soja. Mas não, foi diversificado demais. Tá? Pimenta do reino, café robusta, arroz do sequeiro, uma série de coisas que aquilo nos levava a capital do nosso negócio lá para dentro. E no final... Graças a Deus saímos bem ainda, porque a gente vendeu para um grupo holandês todo o projeto esse aí, para não gastar mais capital que nós tínhamos do nosso negócio. Né? Falaram, quer dizer, chega, vamos focar no nosso negócio. Aí a gente também fez construções até foi bom negócio, que era aqueles edifícios pequenos de 3 andares, a loja embaixo, e a gente foi indo e desenvolvendo o projeto no interior. Agora, esse período de expansão até de tentar ir para o Nordeste, fazenda, foi o mais complicado ou os planos econômicos que viriam em seguida, alta inflação, né? Foi o período mais tenso? Olha, eu te diria que os planos econômicos foram muito complicados. Eu tive dia de chorar em casa, porque até o que me pegou mais foi o plano primeiro, o Funaro. Eu não sei se é aquela história assim, a gente bota um bode russo na sala e acha que depois o bode se acostuma, né? Tu te acostuma com o bode. E aquele plano Funaro, nós estávamos recém indo lá para o Nordeste, e aí veio o plano que não tinha aumento de preço, não tinha mercadoria, tinha que pegar o boi dentro das fazendas, uma série de coisas. Aquilo foi muito complicado, muito complicado. Aquele foi terrível. Até, como eu te disse, até parte dos cabelos caíram ali naquela época, né? E ainda era um garotão ainda, como eu sou agora, até hoje, mas naquela época ainda era um garotão. Como faz para manter o senhor falou de chorar? Vamos pegar mais o plano Collor, tá? Foi o pior. Vamos pegar mesmo. mais o plano Collor. O plano Collor, tu já estava com, vamos dizer, com 2 mil
colaboradores, que eu sempre gosto de dizer colaboradores, que são pessoas que realmente cresceram a nossa empresa, não fomos nós só, foram eles juntos, tá? Já tinha uma estrutura, porque antigamente era o patrão e o cara que trabalhava ali, toca pau e não tinha nada. Mas não, esse colaborador chega de uma hora para outra e diz assim, vem cá, tia, e agora o que eu faço? Como é que eu vou pagar esses caras? Então, tu imagina, eu me recordo até que foi aniversário da minha esposa, né? E normalmente o aniversário da esposa, na época, se fazia um festeirê bom, né? Uma janta legal para papai, isso aqui. Ainda se faz hoje. Ainda se faz. Tem que agradar, né? Mas naquele momento o troço foi na base do sanduíche quase de mortadela, né? Sanduíche de mortadela com guaraná. Porque o troço estava todo mundo apavorado. E agora, onde é que tá? Meu dinheirinho tá lá no banco, ficou 50 pila, porra, não tem mais para fazer. E aquilo dá um baque na gente, né? Como empresa, então, nem se fala. Chegava no outro dia e dizia, e agora? Como é que tá o caixa? O caixa tá com não sei o quê. Mas tu sabe que foi extremamente importante, porque depois se deu uma alavancagem boa, tá? Com aquele... Eu não sei, não me recordo agora o nome, o RV, ou sei lá o quê. Tal, se deu uma alavancada boa, a gente tinha alguns entrada de recursos para vir e pôde-se ampliar bem o leque da coisa. Mas foram muito complicados esses planos, tomara a Deus que nós não precisamos passar mais por isso. E como manter, né, a calma, ou como conseguir gerir o negócio ainda no dia a dia, apesar de todas essas turbulências? Eu não sou muito calmo. Não? Não, nem um pouco. O jeito é extravasar? Outro jeito, olha, tu sabe que eu acho que na vida, até eu converso com muitas pessoas, já fui analisado, já tive um psiquiatra, o cara foi super meu amigo, tá? Super meu amigo, o cara, mas me dava porrada, posso usar esse termo? Pode. Porrada na cara mesmo, né? Dizia, mas tu é brabo demais, não precisa, fica mais calmo, fica mais tranquilo, mas teve momentos que não dava, tem que extravasar. E eu acho que o extravasamento, de vez em quando, faz bem para as pessoas. Sim. Tá? Faz bem, dependendo do grau, do nível que a gente atua, né? Agora eu não posso deixar de perguntar se o Júlio Neto aqui lembra do pai extravasando, lembra desses momentos complicados aí? Opa, lembro sim. No plano cruzado, eu tava na praia. Eu tinha, o que foi, 86 aquilo, eu acho, por aí. Né? Eu estava na praia e ele ia ir para passar o final de semana e cancelou a ida. Você era adolescente eu ali? Eu tinha 86, 13 anos. 13 anos, cancelou. Cancelou a ida. Então eu digo, alguma coisa mais séria deve ter acontecido, né? E era uma época que a gente não tinha celular, não tinha nada, né? A gente ligava eu ia até a companhia telefônica para fazer ligação para Porto Alegre, né? Então era um tempo completamente diferente, né? Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Sobre uma outra coisa que agora o Júlio me lembrou bastante dessa ida para a praia, que aconteceu além dos planos, aconteceram no Rio Grande do Sul especificamente a quebra de bancos, tá? Nós tivemos quebra do Maisonave, Habitasul e Sul Brasileiro. E nosso banco era Sul Brasileiro, tá? E isso aí foi um problema sério, que quem nos salvou, até estou me lembrando agora, quem nos salvou foi o pessoal do Bradesco aqui. Vou fazendo propaganda agora para o Bradesco. Porque o Bradesco disse, olha, a situação do Sul Brasileiro não está muito boa. Eu tenho comentários lá de Brasília já, né, que a situação não está muito boa. Então nós conseguimos partir do caixa, tirar um pouco do caixa para manter a coisa. Eles deram crédito ali, realmente? Não foi crédito, era caixa que nós tínhamos no Sul Brasileiro, a gente recolheu para colocar no Bradesco. Conseguiram ali, realmente, e ajudou a salvar ali o negócio. Isso também são coisas que... E como pensar, né, as estratégias também para sair desses momentos? Era muito pensamento em conjunto? Se trocava ideia, mas eu te confesso até, acompanhando o Júlio agora, vejo que o executivo maior da empresa, ele é solitário, tá? Os ombros pesa para burro de vez em quando.
E a gente tem que tomar decisões, são decisões que tu não... muitas vezes tu não pode compartilhar. Hoje ele tem uma boa equipe, que depois acredito que ele vai falar, fazer um comentário, tá? Mas naquela época não tinha muito. Então caía muito. Mas eu, por exemplo, com ele trocava muita ideia. Coisas ainda que ele era o rapaz que estava começando, né? Mesmo quando estava começando ali nos negócios, não, quando era jovem. E sempre foi muito inteligente. Graças a Deus. Graças a Deus. Júlio, e você cresceu com farmácia aí na veia? Como é que foi? Cresci, eu tinha... O Júlio sempre teve o hábito, vamos dizer assim, de alguma outra maneira colocar a empresa presente na minha vida, né? Então, mesmo antes de integrar o grupo em 96, por exemplo, férias de verão, muitas vezes em dezembro, ali um pouquinho antes de ir para a praia, eu ia para uma loja, eu ficava atendendo as pessoas para ter esse primeiro contato. Eu passei também por estágios em vários departamentos dentro da empresa também, o que foi super importante, né? Porque de alguma maneira o compromisso é muito menor, né? Porque você não efetivamente está trabalhando ali na empresa, né? Então você pode ir muito mais leve para dentro desse ambiente e ao mesmo tempo ir se acostumando, entendendo como é que funciona. Então eu participei de estágio na área de RH, participei de estágio na área comercial, participei de estágio, inclusive na secretaria da empresa. Na época a secretaria era uma coisa importante, né? Não tinha e-mail, não tinha nada, tudo era malote, né? Então chegava aqueles malotes com cartas, com contas para pagar, enfim, então era outra época, né? Então meu contato com a empresa se deu dessa forma, assim, né? Gradual e devagarinho, né? E na adolescência, na infância, adolescência, você lembra de pensar, eu quero crescer e trabalhar com meu pai, quero trabalhar em farmácia, ou não? Tinha outros sonhos? Eu acho que foi... Não, eu sempre tive essa vontade de trabalhar em negócio, né? Te confesso que não necessariamente na empresa, na companhia, tanto que a minha primeira experiência profissional foi em propaganda, né? Eu trabalhei durante um pouco mais de quase 3 anos em agência de propaganda, né, com publicidade. Eu não sou formado em publicidade, sou formado em economia, né, mas eu sempre gostei muito de marketing, né, então essa foi, vamos dizer assim, a minha porta de entrada na companhia, ela se deu muito pelo marketing. Né. E o senhor como pai, como é que o senhor via, né? O senhor pensava já desde lá de trás, meu filho vai crescer e vai trabalhar aqui na empresa. Como é que era? Vou preparar ele, inserir ele em estágios? A primeira coisa que eu sempre achei que ele tinha que começar como eu comecei, aquilo lá, toda a história que eu contei. Mas ia colocar ele para trabalhar de madrugada na farmácia? Não, nem isso tanto. eu não fiz, Eu fui mais legal com ele. Foi mais bonzinho. Fui mais bonzinho com ele. Ele foi para conhecer todo o pessoal. Até me recordo muito bem assim, que isso é muito bacana da parte dele. Diz ele assim, um dia chegou em casa que, pô, que legal, pai, os caras ganharam uns presentinhos lá no Natal. Que valor que eles dão para aquilo, né? Que coisa boa isso aí. E isso eu acho extremamente importante, viu? Porque eu primo por esse negócio da simplicidade e humildade das coisas que tu só alcança com isso aí. Uhum. Porque o tal do nariz empinado, aquele lá eu não sou muito adepto dessa coisa. E ele começou nisso aí, depois foi galgando posições dentro do negócio. Já dava para notar que ele tinha um expertise muito bom. Ele tinha a área essa aí que ele acabou de comentar, que era o marketing. Que foi por onde ele começou ali na empresa, foi realmente pelo marketing. Isso vale até uma consideração, que quando nós criamos o departamento de marketing no grupo, nós tínhamos comprado recente uma empresa que era uma distribuidora de gêneros alimentícios, tá? E essa empresa, ela não foi bem, tá? Porque ela, é interessante contar, porque ela, no final do ano, por exemplo, tinha como esses planos teve, o azeite de soja estava faltando no mercado, e nós não tínhamos nem o azeite de soja. Em dezembro, nós estávamos com 40 mil unidades de caldo quinor, tá? Sabe que caldo quinor tu toma no inverno, né? Uhum, mais no inverno que no verão, né? Então aí, essa pessoa que era da empresa, eu disse, tu não quer trabalhar comigo lá na empresa? Tá?
que foi um rapaz assim muito bacana, até foi, vamos dizer, trabalhou bastante com o Júlio, e eu digo para ele, tu vai ser o homem de marketing da Dimed. Diz ele para mim assim, mas eu não sei o que é marketing, e tu acha que eu sei? Eu disse para ele. Né? E aí começou o marketing a evoluir, vamos dizer, coisa, com muita ajuda dele, porque ele já esteve em agência de propaganda, já tinha coisa, e aí ele foi indo e... Aos alcançou, poucos ali. Aos poucos. Bem lento, viu? Bem lento. Muitas vezes eu ouvia dele, vem cá, pai. E aí? E aí? Interessante também, como era uma empresa de capital aberto, ela nunca teve aquele ambiente, eu te diria assim, totalmente familiar, entendeu? No sentido da palavra. Sempre foi uma empresa muito profissionalizada, né? Inclusive o número de familiares que a gente tinha trabalhando na empresa sempre foi muito pequeno, né? Hoje, por exemplo, o único familiar que tem das famílias hoje trabalhando em cargo de liderança lá dentro sou eu, né? Então, sempre foi uma empresa muito profissionalizada nesse sentido. Então, a minha entrada na companhia, ela se deu de uma maneira muito natural e absolutamente dentro dos padrões, entendeu? Cumprir, naquela época tinha muita questão de horário, né? Então, cumprir horário, né? Dizer onde é que vai, se tu quer fazer faculdade, beleza, então tem que ser de noite. Então nunca teve nenhum, vamos dizer assim, nenhum benefício diferente por fazer parte da família, né? Eu acho que isso é interessante porque, de alguma maneira, e eu sempre acreditei muito nisso, a liderança, na verdade, ela nunca é construída de cima para baixo, né? A liderança, na verdade, ela emerge da base para cima, né? Então, o fato de eu ter entrado de uma maneira normal, o fato de eu ter passado por diversas áreas, o fato de eu ter me envolvido assim como qualquer outra pessoa, ter tido uma remuneração igual a qualquer outra pessoa, fazer parte de bônus se atingisse as metas, isso me deu de alguma maneira uma legitimidade, né, a qual, vamos dizer assim, aos poucos eu fui me tornando um líder da companhia, entendeu? Então acho que isso é importante numa empresa, mesmo numa familiar, entendeu? Que tenha processos bem estabelecidos para que eu não diga assim, a partir de agora, beleza, então sai o Júlio sênior e entra o Júlio júnior, então o Júlio júnior agora é o chefe, então manda um e-mail para a empresa inteira, a partir de agora o chefe de vocês. A legitimidade é muito pequena, entendeu? Então eu acho que esse processo de entrada e amadurecimento e conquista e integração com as pessoas, saber ser humilde também, como ele estava se referindo, né? No sentido de não se achar melhor do que os outros, porque tem uma posição, uma capacidade econômica melhor, eu acho que são elementos muito importantes na legitimidade do líder dentro de uma companhia, né? Mas você tinha ambição pessoal aí tô dentro da companhia, quero chegar ao topo ali, a liderança. Não, eu confesso para você que no início, assim, eu não me imaginava como o presidente da companhia, entendeu? Tanto que a minha entrada ela foi muito lenta e gradual, eu entrei como analista de marketing, né? Um cargo base, depois aos poucos eu virei coordenador de marketing, depois gerente de marketing, diretor de marketing, e eu sempre fui cuidando, vamos dizer, do meu quadrado, né? Então, no sentido de, bom, tá sendo me dado esse espaço, eu vou ocupar ele da melhor maneira possível e vou entregar o melhor resultado possível dentro desse espaço que tá me sendo concedido, né? Eu nunca neguei espaço. Né? Isso é outra coisa interessante também, né? A gente vê alguns profissionais em algum momento assim recebendo, você não quer assumir determinada área, às vezes a pessoa diz, não quero, né? Isso já é um sinal, entendeu? Então a minha característica sempre foi abraçar tudo que me foi concedido, né? E fazer o melhor trabalho possível e ser avaliado por isso, entendeu? Então a minha posição de CEO da empresa, eu diria, ela foi, vamos dizer assim, foi um consenso. Tá, dentro da companhia, nunca foi um desejo meu, eu nunca bati na porta de ninguém, eu nunca disse eu quero ser o presidente, a gente chegou a um consenso que a partir de determinado momento, né, que foi 2016, seria melhor que a partir dali eu fosse o presidente da empresa, né, então foi assim que aconteceu. E nesse momento tinha lições que você tinha aprendido com seu pai, que você já incorporava, né, no seu modus operandi como profissional, como futuro presidente ainda da empresa? Muito. Uma das principais características que eu diria para você do Júlio é
a atenção ao Júlio, que eu me refiro a ele, né? Ao pai. A atenção aos detalhes, né? E varejo, ele é uma atividade muito de detalhe, né? Então, por exemplo, essa cultura que ele se refere do atendimento, ela vem do exemplo, né? Então, por exemplo, se chega um problema de um cliente que foi mal atendido e chega para mim isso, eu vou até o fim para mostrar, né, que aquilo importa, né, que aquilo é importante. Então, essa atenção aos detalhes, ela sempre foi importante. Foco no caixa, foco no estoque, se preocupar com o mix de produtos. Farmácia, por exemplo, um dos diferenciais número 1 de farmácia até hoje, né, um business que depende muito da logística, né, de você chegar lá e ter a receita completa, mesmo o produto de baixo giro. Então, essa obsessão pela falta, né, por ter um índice baixo de faltas em loja. Então, eu te diria que os grandes aprendizados que eu tive do Júlio ao longo do tempo foi essa atenção muito grande aos detalhes, a ponto, eu te diria, da gente chegar a ficar até meio paranoico, entendeu? Visitamos uma loja hoje ali na Avenida Europa, aqui em São Paulo, né, que a gente inaugurou. Aliás, a loja está indo super bem, e eu já começo a bater foto e mostrar, mas cadê tal produto que não tá aqui exposto e papapá. Então ele vira meio que um cacuete, entendeu? Ele vira uma coisa meio automatizada, assim. Então você, na verdade, você termina de alguma maneira vivendo o negócio diariamente, 24 horas por dia, né? Então esse eu acho que é o grande aprendizado que eu tive ao longo do tempo, né? Do pai aí, né? Só que com um detalhe, né? Isso eu acho que é muito importante também frisar, que além disso tudo que eu pude passar para ele alguma coisa, toda que ele comentou, que aliás eu acho que está super correto, é que ele teve também, foi para fora, estudou lá fora, coisa que eu não tive aquela oportunidade, vamos dizer, me dada mas ele já tem. Então eu sinto uma necessidade hoje, tá? Até nós viemos comentando os dois, essa mudança que está acontecendo, a velocidade que as coisas estão acontecendo é fora do comum, né? Fora do comum, tu tem que todo dia, é uma coisa nova que o cara tá botando uma antena ali e essa antena tá dando Wi-Fi na tua casa e tu não conhecia o cara faz 2 anos, 3 anos que não sabia. Então é muito rápido. Isso acho que ele tem todas as condições para acompanhar esse processo bem mais do que a gente, né? Para botar aqui o conselho, a administração onde eu presido o conselho, são pessoas. Agora nós colocamos uma mulher, que é aquela Clarice, que trabalhou com a Renner, Clarice Costa, que trabalhou com a Renner, com o Galó. Também até lá do brinquei Sul. Com o Galó ontem nós tivemos uma reuniãozinha, eu digo, se é uma pessoa que ficou 28 anos contigo, ela vai ser ótima para nós, né? E ela realmente tem nos ajudado muito lá. Nós temos também o Claudieli, que foi presidente da Raia Drogazil. Da Drogazil primeiro e depois fez a fusão da Raia Drogazil. Da Drogazil, depois da coisa. E aí temos também o Fundo Quineia, né, que hoje faz parte do grupo de acionistas da coisa. Então é um conselho que eu acho que dentro de pouco tempo, não te diria assim amanhã ou depois, vai ter que se mudar. Porque tudo está acontecendo também com rapidez bárbara, né? Sim. E a gente está se preparando para isso. E como é que foi para o senhor deixar a cadeira de CEO da companhia, de presidente da companhia, né? Passar realmente para o Júlio Neto? Eu sinceramente, eu até por dentro, assim, tá? Posso dizer, ser orgulhoso demais e tal. Eu fico muito contente com isso. Eu, sinceramente, eu fico extremamente contente, até te diria emocionado, vamos dizer assim, de ver que uma pessoa com quem eu criei, com todo o carinho que a gente tem como filho e tal, que possa ocupar esse cargo com muita profissionalismo e com muita dedicação. Que realmente isso é importante. Se fosse, imagina só, tu criar uma pessoa e o cara ser daqueles que senta na cadeira e não mas isso é interessante da nossa cultura, né? Ela não permite isso, entendeu? Não fazer nada. Né? Um líder que não entrega, a companhia, vamos dizer assim, ela de alguma maneira ele não fica ali, entendeu? Ela não é
complacente com a baixa performance. Isso é uma característica nossa, né? A gente sempre foi uma companhia muito focada em performance. Tanto que nesses mais de 50 anos de empresa, foi 67 a primeira ensaio de fusão, 73 foi a marca Panvel, que aliás é uma marca maravilhosa, né, que nos possibilita inúmeras inovações. A empresa nunca deu um prejuízo, né, em toda essa história, né, em todos esses planos econômicos, pandemia, todas essas épocas, a empresa nunca deu um prejuízo, né? Então é uma empresa que tem um track record assim, sensacional ao longo dos anos, né? E como foi assumir? Você assumiu lá em 2016 com uma agenda já? Eu vou fazer isso, isso, isso. Foi uma agenda de continuidade do que a Panvel vinha fazendo? Tiveram mudanças que você identificou? Como é que foi no período? Bom, ao longo do tempo eu fui assumindo mais responsabilidades, né? Esse diretor que o Júlio se referiu anteriormente, que se chama Luiz Antônio, ele faleceu ali por 2014, eu acho, por 15, por ali, né? Correndo em Punta del Este. Fez uma maratona. E ele era maratonista. Gente. Ali, na verdade, eu tocava o marketing e ele tocava a área de operações da Panvel, né? A partir dali eu passei a tocar toda a Panvel. Então, a partir de 2013, 2014, na verdade, toda a empresa, vamos dizer assim, a Panvel, o varejo em si estava comigo, né? Então, quando eu assumi, na verdade, eu já tinha um controle bem significativo de todos os processos, né? Abertura de lojas, expansão, treinamento de equipe, gestão de categorias, mix, marketing. Então, já tinha uma evolução muito grande. Agora, de fato, as mudanças que vêm acontecendo, elas são muito rápidas, né? Então, eu confesso para você que uma das coisas que eu sempre levei muito a sério é que mais importante do que o processo que a empresa faz, por exemplo, no nosso caso, nós somos farmácia, é o propósito, né? Então a gente sempre trabalhou muito no propósito da companhia, de forma que aquilo sirva como exemplo comportamental para as pessoas, né? O nosso propósito é proporcionar saúde e bem-estar às pessoas, então eu quero que as nossas pessoas estejam focadas em entregar isso, mas também dar uma liberdade estratégica para a empresa ao longo do tempo, né? Porque a gente vê que todas as empresas que de alguma maneira ficam pelo caminho é porque elas focam no processo, né? Aí eu vou dar 2 exemplos que ilustram bem essa questão. Por exemplo, a Kodak era uma super empresa, né? Era a empresa que dominava o ambiente de fotos no mundo inteiro. Nunca se bateu tanta foto quanto atualmente, né? A gente vê o volume de imagens que é gerado, ele extrapola qualquer parâmetro hoje do que era antigamente, mas era uma empresa que estava focada em vender filmes, né? Ela não estava focada em gerar memórias, né? Em gerar lembranças, em gerar momentos felizes para as pessoas, né? Outro exemplo, a própria Blockbuster também, né? Estava focada em alugar DVDs, antes era fitas VHS, mas não estava focada em entreter as pessoas, né? Então ela estava focada no propósito de ter uma loja onde as pessoas iam alugar as fitas e os DVDs, mas não necessariamente gerar o entretenimento. Então ela perdeu o timing de aproveitar o streaming, né? Então tu vê uma Netflix fazendo, né, um boom de crescimento, porque era uma empresa que estava focada em entregar entretenimento e não DVDs, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre levou muito a sério, né? Então a gente é uma empresa que o nosso negócio é proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. Se vai ser através da farmácia, se vai ser através do digital, se vai ser através de serviços farmacêuticos, que é uma área que a gente vem investindo bastante, não interessa, né? Porque o nosso foco, de fato, ele é entregar e proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. Então, o digital, por exemplo, que para várias empresas sempre foi uma questão, um problema, assim, uma dicotomia, um lema de eu vou acabar com o meu negócio de lojas e vou criar um negócio digital. Para nós nunca foi, entendeu? A gente sempre levou isso muito ao natural, né? Então a gente tem... Sempre muito integrado, né? Muito integrado, né? Sempre fez parte do business, sempre foi junto com o negócio. A gente já nasceu o Omnichannel,
né? Se fala em Omnichannel hoje, a gente já nasceu Omnichannel, a gente via que naquela época tinha empresas que tinham a área digital e a área física, né? Nós nunca tivemos isso, né? Porque o nosso business é proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. Então, se tem o digital e ele vai economizar tempo para o cliente e ele vai me ajudar a tratar o cliente como único, eu vou usar essa ferramenta para atender o cliente, entendeu? Então, isso foi essa liberdade estratégica que a gente gerou ao longo do tempo, eu acho que nos tornou ao longo do tempo uma empresa mais moderna, né? Tanto que hoje nós temos aí a maior participação de digital do mercado disparado, são 16% no setor farma é muito, né? Em alguns setores, eletro é mais de 30%, enfim, é outro patamar, né? Mas 16% em farmácias é um percentual muito alto, né? E a gente está muito posicionado. 16% das vendas do faturamento. Do faturamento hoje é todo digital. Né? Digital. Hoje todas as 530 filiais da Panvel recebem o Clique Retire e a gente entrega em todas as cidades onde a gente está presente, né? Inclusive em São Paulo, que aliás eu sempre achei uma deficiência em São Paulo, essa entrega em casa. A gente entrega em todas as cidades onde a gente está presente em até 2 horas, né? Em todas. A gente tem hoje 150 lojas que fazem essa logística toda, né? Se porventura uma dessas lojas não tem o produto para entregar para o cliente, nós temos uma orquestração de estoque que esse produto é encontrado dentro do nosso centro de distribuição e chega até a loja e a loja consegue fazer a entrega no dia seguinte para o consumidor. Então a gente tem um dos varejos, assim, em termos de entrega, eu diria para você hoje, tranquilamente mais rápidos do Brasil. E esse processo todo começou de antes da pandemia, né? Não foi uma coisa Começou antes da pandemia. Antes da pandemia, nossa participação digital, ela estava em torno de 10%, né? E o segmento girava em 1,5%, 2%. Então, a gente era overshare mesmo, né? Na parte digital, né? E foi muito importante na pandemia, né? Porque eu estava vendo o Júlio se referir aos planos econômicos. A pandemia foi quase que vamos dizer, foi uma coisa diferente, né? Ninguém tinha vivido isso, né? Não tinha ninguém, por exemplo, a gente tem um conselho de administração com pessoas com bastante experiência, tem o Júlio, tem o Claudio Eli, tem a Clarice. Agora ninguém tinha vivido uma pandemia, né? A última pandemia tinha acontecido há 100 anos atrás, né? Então, no dia que a pandemia aconteceu, que para mim foi o dia que os Estados Unidos fechou a fronteira com a Europa, que foi dia 14 de março, se eu não me engano, aquilo ali foi transformador, entendeu? Poxa, como que a gente vai lidar com esse negócio novo que está vindo, que o varejo inteiro está fechando, mas que as farmácias vão ficar abertas, né? Porque você fechar o negócio é super difícil, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu acho até que é muito pior do que continuar aberto. Mas o continuar aberto tem seus desafios, né? Você tem uma equipe hoje é mais de 9 mil colaboradores, mas tem pessoas que ficam com medo, que estão lá trabalhando, lá na frente. Como é que você lida com isso, né? Então foi um imponderável, assim. A pandemia realmente foi um elemento transformador. Não chegou a fazer com que eu perdesse meus cabelos, mas provavelmente aumentou o meu número de cabelos brancos, né? Sim. E também te lembra do problema dos shoppings, né? Que nós tivemos todas as lojas de shopping. Lojas de shopping fechadas. Fechadas também, que aí e não conseguiu operar, né? E aí, no meio de tudo isso, ainda em 2020, vocês decidem fazer uma oferta de ações aí. Pois então, né? Ninguém imaginava isso, né? Mas o que aconteceu na nossa concepção? Se desenhou um cenário mundial que, na verdade, já vinha de alguns anos em países desenvolvidos que eram juros muito baixos, né? Os Estados Unidos vive juros baixos desde 2008, ali, que foi a crise financeira. Agora, então, a gente está vendo essa transformação, né, dos Estados Unidos aumentando os juros e a gente vendo as bolsas no mundo inteiro caindo e sofrendo com essa renda fixa que volta a ser uma realidade de um país que não tinha renda fixa há 14 anos, né? A gente viveu no Brasil um juro de país de Suíça, né? 2% ao ano é um juro que o brasileiro não está acostumado, né? Durou pouco, né? Durou pouco. Infelizmente, durou pouco. Porque ele era um juro de 2% pelas razões erradas, né? Ele não era um juro de 2% porque o país estava tudo certo com o Brasil, né? Ele era um juro de 2% porque tinha uma pandemia e ninguém, na verdade, sabia muito bem o que fazer, né? E o investidor, as pessoas também não sabiam muito bem o que fazer nessa época. Então, se abriu uma janela, né, que eu acho que o mercado financeiro em 2020 e um pouco de 2021 também foi um boom novamente de movimentações de mercado. Se eu não me engano, foi 2017 que teve um outro boom também no mercado
mercado financeiro, e a gente resolveu aproveitar essa janela, né? A gente já tinha como sócio dentro da empresa o Quineia, que entrou um pouquinho entre 2018 e 2019, né? E na entrada do Quineia, a gente já demonstrou por Quineia, porque nenhum fundo de private equity vai entrar na sua companhia se você não tem uma intenção de gerar um movimento de liquidez ao longo do tempo, né? Porque os fundos de private equity, eles funcionam com um time frame, assim, de 5, 6, 7 anos, eles querem ter a sua liquidez. Então, nós já tínhamos combinado, vamos dizer assim, já existia o interesse comum da empresa fazer uma captação do mercado, se tornar uma empresa mais líquida, né, que a gente era capital aberto, mas com uma liquidez praticamente inexistente, e a gente aproveitou a janela, né, que realmente foi totalmente inesperado, ninguém imaginava, foi no meio da pandemia, os calls do IPO, o pilot fishing, que é o primeiro movimento do IPO, que é quando você testa a sua tese e para ver se o mercado está aderente àquela história de crescimento, tudo online, né? Foi absolutamente tudo digital, que eu acho também que é uma coisa que talvez não volte mais, né? Então, porque o IPO era aquela coisa, pega um avião em Londres, daí vai para Nova York, daí vai para não sei aonde, reunião com o investidor, sai correndo. Então a gente fez durante 6 dias praticamente 140 reuniões, a produtividade gigantesca, né? Metade delas em inglês e metade em português, falando com os mais variados investidores na época. Então você aproveitou essa oportunidade para dar alguma liquidez para os acionistas, né? Foi um movimento de um pouco mais de R$1 bilhão, que teve uma parte primária e outra parte secundária, né? E a gente está aplicando esses recursos muito bem, né? Ao longo desse período aí, tendo um crescimento fantástico. E a parte primária, que 480 milhões, que é realmente primária, como se diz, vai para o caixa da empresa, foi para planos de expansão mesmo. Planos de expansão, né? O que acontecia com o varejo? O varejo da Panvel já crescia a uma taxa bem interessante, a gente abria em torno de 40 lojas por ano, né? E a gente viu uma oportunidade de acelerar isso, né? Por que essa oportunidade de acelerar? Porque a gente já estava presente com uma boa participação de mercado em Santa Catarina e no Paraná. Fiquei sabendo um pouquinho antes da entrevista que você é de Curitiba, né? Fiquei muito feliz também que era cliente da Panvel. Sim. A gente já era conhecido nessas praças, então a tese é a seguinte: nós já temos marca tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, né? Hoje no Paraná são um pouco mais de 80 lojas, em Santa Catarina um pouco mais de 60 lojas. A gente tem um market share ainda em Santa Catarina e Paraná de mais ou menos 5,8%, 5,9%, um pouquinho menos de 6%, tá? E no Rio Grande do Sul, 22%. Então, poxa vida, vamos aproveitar essa janela, né? Vamos aproveitar que a gente já tem marca conhecida em Santa Catarina e Paraná e vamos crescer mais rápido, né? Então a gente passou de 40 lojas para 60 lojas, tá, por ano, foi o que a gente inaugurou o ano passado. Esse ano nós estamos inaugurando 65 lojas e, de fato, essa tese de que a gente já era conhecido, de que a curva de maturação das lojas seria mais rápida, ela está se mostrando de fato nos números, né? A gente fechou o primeiro trimestre desse ano com um crescimento de mais de 19%. Né? Então, efetivamente, a gente está conseguindo imprimir um grau de crescimento importante. Esses recursos também vieram para um investimento importante no digital, né? O digital é um desafio constante, né? Porque as pessoas elas se acostumam com a régua muito alta, né? A pessoa, por exemplo, usa o Rappi, usa o iFood, aí ela abre o aplicativo da farmácia, poxa vida, ela quer ter uma experiência parecida com aquilo ali, né? Então ela quer ter um tracking de pedido legal, ela quer ter uma boa busca, ela quer ter imagens bacanas, ela quer ter um conteúdo sobre o produto interessante também no ambiente digital. Então o digital, as pessoas têm a falsa impressão que digital é mais barato do que o físico, ele não é mais barato. É por isso que a gente vê uma série de empresas que são exclusivamente digitais não conseguem dar resultado nunca, né? O digital ele é caro, o digital exige muito investimento em tecnologia, o digital exige muito investimento em logística e você tem que entregar na casa das pessoas, o que é caro também, né? Então a gente vem investindo muito no digital também e crescendo muito também no digital. Agora, como é que você vê essa questão que a gente falou, empresas 100% digitais é difícil, né, de dar lucro? Tem como... Com as lojas é possível, então,
fazer essa operação mais rentável? Qual que é o segredo, né, para tornar as coisas... A minha crença é que como o mundo... As pessoas, apesar delas estarem no mundo digital, a vida delas acontece no mundo físico. Né? A gente anda de carro, a gente vai na escola, a gente vai no cinema, agora de volta ao cinema, né? Voltamos ao cinema agora, então a gente circula, né? Então as empresas que têm lojas, elas têm, vamos dizer assim, um share of mind, né? Na cabeça das pessoas, né? Uma lembrança de marca muito maior do que a empresa que é exclusiva digital. A empresa que é exclusiva digital, se ela parar de fazer propaganda no Google ou propaganda de link patrocinado, ela praticamente deixa de existir, entendeu? Porque ela não faz parte da rotina diária das pessoas, né? Claro que eu não estou falando de Amazon, eu estou falando de empresas que estão começando, né? Uhum. Então, eu acho que essa parte, vamos dizer assim, do físico e da lembrança que gera de marca nas pessoas e a experiência da loja, ela repercute no digital, ela é um elemento importante, mas principalmente a questão logística, né? Porque como a empresa que tem lojas já tem uma estrutura logística que leva produtos até essa loja, você fazer a última milha, que é entregar na casa do cliente, é muito mais barato do que uma empresa que tem um centro de distribuição em determinado lugar e que vai entregar no Brasil inteiro, entendeu? Então, eu acho que essa questão do omnichannel, ela funciona muito para isso. E tem também um grau de conveniência muito maior, né? Porque o nosso setor, ele é um setor caracterizado por uma certa urgência no consumo. Né? Muitas vezes as pessoas, 1 hora é tempo demais, entendeu? Quem tem filho pequeno em casa sabe disso, né? Muitas vezes esperar 1 hora para pegar um remédio ou para pegar alguma coisa é tempo demais, entendeu? Então você precisa ter a farmácia na esquina, né? Que você desce do seu prédio ou sai da sua casa e tá ali a farmácia na esquina que vai resolver aquele problema, entendeu? Então, o composto de conveniência através de loja e digital, ele é melhor para o consumidor também como experiência, né? na nossa visão. E a gente está vendo movimentos contrários hoje, né? Empresas digitais, né? A própria Amazon nos Estados Unidos, comprou Whole Foods, que é uma cadeia de supermercado que a gente admira demais também, o trabalho que eles faziam e continuam fazendo, vindo para o ponto físico e entendendo isso, né? Montando lockers, né? Você entra hoje no Whole Foods, tem um locker da Amazon gigante lá, né? Então a Amazon entende, poxa, tem gente que não tem ninguém para receber o produto em casa, né? E nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Não tem portaria na casa. Então, como é que eu faço para entregar um produto que não tem ninguém para receber aquele produto, entendeu? Então, é mais conveniente, é mais produtivo a questão do omnichannel. Acho que essa é uma, vamos dizer assim, é uma certa certeza hoje que o mercado entendeu, né? Perfeito. Agora, falando de marca também, que você tocou no ponto de fortaleza de marca, a Panvel tem essa característica de ter uma marca Panvel também ali nos produtos, né? E essa estratégia começou lá atrás, foi isso? Foi com o Júlio Motinho, o pai, na verdade, foi? Foi. Como é que foi isso? Por acaso, uma coisa daquela por acaso. Nós... contando até com esse rapaz que o Júlio acabou de comentar, do marketing, que nós vimos várias marcas próprias, que se falava marcas próprias, e eu acho que hoje um benchmark muito legal para nós é aquela inglesa Boots, aquela lá, tá? Mas não estou falando da Boots porque ela começou com fralda descartável. De vocês, no caso. E nós, inclusive, começamos a produzir ela no Uruguai, que era Pañales, como eles chamam, Pañales. Eu fiz uma amizade lá com 2 uruguaios que faziam a fralda e também o sabonete marca própria da Panvel. E aí foi o início da operação. E depois a gente difundiu isso aqui com o nosso laboratório, que não se comentou ainda, né? Porque nós temos 30% dos produtos de marca própria, que hoje já são 600 e... Não, são mais de 1.000 SKUs hoje. 1.000 SKUs, e são 30% são produzidos no nosso laboratório, no Lifar, tá? Que é uma indústria nossa que nós temos lá. E, aliás, produtos de alta qualidade. E qual que era? Era muito voltado o benchmark, empresas lá fora que estavam fazendo isso, farmacêuticas mesmo, né?
mais vamos dizer, tanto do Walgreens como da CVS, da Boots. Agora a Boots se juntou com a Walgreens, né? Ficaram a mesma operação. Então hoje eles têm eu não sei lá, mas deve ter muita marca própria, né? Sim. Foi muito importante para nós. Eu estou falando no início, né? O início foi as fraldas. Depois, então, se começou. A nossa área de industrial, ela está mais voltada para o cosmético, tá? Cosmético, nada de produtos farmacêuticos. Até nós paramos um pouco com a parte farmacêutica. Vocês falaram do laboratório aí e tudo mais, é para desenvolver cosméticos ou quais produtos? A grande vantagem de você ter um laboratório próprio é a agilidade nos lançamentos. A gente consegue seguir tendência super rápido. A gente acompanha tendências de consumo que estão acontecendo, então a gente consegue fazer um projeto rápido e a garantia de qualidade, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? A gente de fato construiu uma história de marca própria muito interessante, né? Eu acho que ela começa em 89, que foi o primeiro produto que foi a fralda, muito galgado na reputação da marca, né? Que nem diz o Júlio, a gente sempre foi uma empresa muito focada em serviço, né? Em prestar um bom serviço. Isso, de alguma maneira, ele repercute num produto, né? Então as pessoas compram uma fralda e confiam que aquela fralda vai funcionar, né? O protetor solar foi logo em seguida também, lá na década de 90, ali no início de 90, se lançou um protetor solar da Panvel, as pessoas têm que ir para a praia, vão colocar um protetor solar da Panvel e tem que confiar que aquele negócio vai funcionar, né? Então a gente sempre teve essa cultura de que a qualidade ela era muito mais importante que o preço, né? E a gente vê que muitos projetos de marca própria eles terminam não tendo sucesso porque o varejista termina focando muito na margem, né? Em ter uma grande margem. Nós nunca pretendemos ter uma grande margem, a gente sempre quis ter uma margem um pouco maior do que a margem que um produto da indústria, vamos dizer assim, deixa pra gente, né? Mas nada... A gente sempre focou muito em qualidade, porque a gente entende que o produto pode sim ser comprado pelo preço, né? Mas a recompra dele ela acontece pela qualidade. Então hoje a gente tem uma participação, a gente é uma empresa muito diferenciada em higiene e beleza, tá? Isso sempre foi uma característica nossa, né? Sempre identificamos que o público, por exemplo, para quem não sabe, em farmácia 70% do público é feminino, né? Então, poxa vida, se tem esse 70% do público é feminino, vamos agradar essa audiência, né? Vamos agradar esse público. Então, a gente sempre procurou ter uma solução de higiene e beleza diferenciada na farmácia, né? Então, sempre fomos uma farmácia com um certo perfume, assim, um pouco cheiro de remédio, né? A gente sempre foi uma farmácia que se preocupou em apresentar uma boa solução em cada categoria de produtos. E os produtos Panvel, eles entraram junto nessa onda, né? E hoje eles representam praticamente 20% da venda de higiene e beleza, né? São com produtos Panvel. E isso para nós é um super diferencial, um instrumento de fidelização do consumidor também fantástico, né? As pessoas voltam na Panvel para comprar o produto da marca Panvel, porque só é vendido ali, né? Então a gente conseguiu construir uma história bem legal, bem interessante em termos de produtos próprios, né? E segue expandindo o número de produtos? Sem dúvida, segue expandindo, né? Durante a pandemia, uma categoria que aliás, não está dentro de higiene e beleza, ela faz mais parte da categoria MIP, né? Que é OTCs, né? Que são os medicamentos fora do balcão, né? Que eles ficam na frente, que não tem tarja. Vitaminas, né? Vitaminas foi uma categoria muito consumida durante a pandemia e o Brasil foi para outro patamar de consumo de vitamina, né? O Brasil era um país com consumo de vitamina muito pequeno, se comparar com os Estados Unidos, então ainda nós estamos muito atrás, né? A gente não faz a prevenção, né? Exato. É sempre só o tratamento posterior. Exato, e eu acho que o business é a prevenção, tá? Daqui para frente o business vai ser cada vez mais prevenção, então eu acho que o consumo de produtos de saúde vai aumentar cada vez mais. Eu acho que é papel, sim, da farmácia trazer conteúdos de saúde para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Tenham mais saúde, né? A gente quer o nosso cliente vivendo mais, né? Quanto mais tempo ele viver, mais tempo ele vai ser nosso cliente, né? Então acho que o foco do business daqui para frente passa a ser muito mais prevenção do que qualquer outra coisa, né? Agora, muito importante que eu te disse no início é esse nomezinho, Panvel.
Eu continuo dizendo, o nome que deu certo. É o nome da flexibilidade. É o nome ele da não, flexibilidade. Ele não tem droga, né? Então ele é sonoro, É um nome pequeno. A gente navega em categorias que dificilmente você navegaria, que se fosse Drogavel, por exemplo, né? Ela não permite, né? A gente não tem a necessidade de criar uma terceira marca para ser nossos produtos de marca própria, que também é um dificultador, né? Porque até o cliente entender que aquela marca que tem só naquele varejo é daquele varejista que garante que aquele produto vai ter qualidade, é uma história longa, né? A nossa história, ela é the flash, né? Ela é rapidinha, né? Bateu o olho, é Panvel, a pessoa consome, compra, leva para casa e fica feliz. O plano de expansão de vocês para os próximos anos é crescer mais pelo sul. Ainda, como é que é isso? Sul, sudeste? Como é que vocês veem o mercado hoje? O nosso plano é focar muito na região sul do Brasil, né? Aliás, o ano de 2022 agora é o primeiro ano onde o percentual de inaugurações fora do Rio Grande do Sul é maior do que o número de aberturas no Rio Grande do Sul. Isso é uma tendência que deve acontecer mais ao longo do tempo. Mas, como eu disse, tem muita oportunidade na região sul do Brasil. Ainda na semana passada eu estava dando uma volta grande por várias cidades no interior de Santa Catarina, interior do Paraná, Francisco Beltrão, Chapecó, Guarapuava, uma série de cidades. Fui a Londrina também. Então, tem muita oportunidade na região sul do Brasil. A região sul do Brasil é um universo de 30 milhões de pessoas, né? Às vezes as pessoas esquecem o tamanho do Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Tanto em razões geográficas quanto em número de população, né? Então, tem muita oportunidade na região sul do Brasil. A gente quer aproveitar essa oportunidade, mas a gente continua também expandindo algumas lojas em São Paulo, né? Focando primeiramente na classe A, né? A gente tá posicionando as lojas aqui na classe A e com foco muito grande nessa parte digital, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo uma Dark Store, que é aquela que o varejo usa hoje esse nome, né? Que é uma loja que não atende o consumidor, é uma loja, é um mini centro de distribuição dentro da cidade, né? Então ele fica perto da casa das pessoas, mas ele tem um tamanho maior. Então nossa Dark Store aqui tem 3.000 metros quadrados aqui em São Paulo. Então a gente tem uma Dark Store aqui em São Paulo de 3.000 metros quadrados, né? Que a gente consegue ter uma profundidade de estoque muito interessante e entregar na casa das pessoas em qualquer bairro de São Paulo em até 2 horas. Então a gente tem hoje um serviço e a gente quer que isso entre cada vez mais na cabeça do paulistano aqui, porque a gente acha que o paulistano ele tem uma coisa em comum com a Panvel, um dos valores que a gente tem, porque a nossa estratégia é focada primordialmente em 2 questões. Uma delas é economizar tempo para as pessoas, e o paulistano tem pouco tempo. Sempre. Tá, então a gente quer fazer parte da solução. E faz parte dessa estratégia de vocês, aquisições, a gente vê o setor de farmácia sempre muito movimentado, né? O setor de saúde como um todo está em muitos M&As. Tem. No setor farma, a gente tem um histórico de... Eu acho que o grande M&A que deu certo, na nossa opinião, aliás, a gente admira bastante o trabalho deles, foi Raio Drogasil, né? Foi o M&A que deu certo. A gente não vê o mesmo sucesso nos outros movimentos, né? Teve um movimento agora, acho que a Pagmendas comprou uma parte da Extra Farma também. Eu tenho muita dúvida naquele ativo ali. O Brasil tem uma dificuldade de você encontrar bons ativos, entendeu? No setor farma. Por 2 questões. A primeira delas é que as empresas geralmente são muito desorganizadas e não se profissionalizaram e provavelmente têm um passivo trabalhista e um passivo tributário ocultos muito grande. O outro motivo é que o modelo de farmácia ao longo do tempo ele mudou completamente, né? Hoje a gente inclusive hoje a gente estava olhando aqui alguns pontos em São Paulo, passamos em 3 ótimos pontos que provavelmente vão virar a Panvel, né? E o setor farma ele virou, na verdade, uma exploração imobiliária, né? Hoje a gente olha casas velhas, esquinas que podem ser demolidas e que cabe uma loja de 200, 250 metros quadrados com 10 vagas de estacionamento. É muito difícil você achar um ativo hoje no setor farma, uma rede que tenha todas as suas lojas dentro desse formato
que hoje é o formato vencedor, né? Eu costumo dizer até na área de expansão, a gente precisa procurar estacionamentos que caibam uma farmácia. Né, porque a conveniência do estacionamento ela passou a ser uma realidade importante. Né? Então, a grande maioria dos ativos do setor farma que a gente encontra hoje são lojas muito antigas, são lojas pequenas, são lojas que não têm estacionamento e são empresas que ao longo do tempo não souberam muito se organizar. Né? Mas não quer dizer que a agenda de M&A esteja fora do radar. Né? Acho que tem boas empresas no segmento, tem boas empresas regionais também, que daqui a pouco, havendo a oportunidade, a gente pode estar estudando. Né? Eu acho que o que o Júlio colocou, fora desses dois fatores, e nós estamos envolvidos nesse crescimento orgânico, né? Que na real é isso, porque também o custo é mais em conta. Hoje tu montar do que tu pagares para alguém o valor que é sei lá, da empresa que ele te pede, o valor bem... Todas as contas que se fez até hoje, o orgânico ainda é melhor. É melhor? É melhor porque tu monta uma loja dentro da tua... do teu perfil, tua adaptação e tal. Uhum. Agora, Júlio, como é que o senhor vê a gestão do seu filho na empresa? Hoje, o senhor no conselho de administração, é muito diferente o estilo de gestão de vocês, nem para pior nem para melhor, né? Mas assim, é diferente o modelo? Hoje, nós tivemos até a semana passada a reunião do conselho. Tá? E eu, na reunião do conselho, levo todos os diretores, inclusive o Júlio, o diretor financeiro e o diretor administrativo, para abordar... O C-Level. O C-Level. Só os diretores os estatutários. Mesmos. Os estatutários. Os estatutários são 3. É ele... mais 2. A nossa diretoria hoje são 10 pessoas, né? Inclusive 3 mulheres também. Então, o que eu sinto agora, por parte até dos terceiros, conversando com o pessoal de fora, é que a nossa administração está indo muito bem. Muito bem, obrigado. Mas é diferente, ele é menos agitado? Quais características ele tem? Ela hoje, cada vez mais, com o crescimento que se tem, fica mais agitado ainda, né? Mais agitado, sem dúvida nenhuma. O que era antigamente é aquela velha história do telefone que ele está comentando, que na época dele, com 13 anos de idade, ali tem 2 aspectos até, que ele é surfista. E eu digo, porra, eu tenho que comprar uma prancha para mim. Aí resolvi comprar uma prancha para mim, daquelas longboard, que era longboard o nome, né? E eu entrei no mar e quase morri afogado, né? E aí a prancha até hoje está dentro da parede, assim. E a outra é o negócio do telefone. O telefone era uma coisa... Nós temos fazenda, família, fora do Rio Grande do Sul, quer dizer, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, e... Para se ligar uma ligação, quando eu conheci minha esposa, eu tinha que pedir para a operadora, eu gostaria de ligar para Porto Alegre, isso fica a 600 quilômetros de lá. Ah, sim, senhor, amanhã eu provavelmente vou conseguir uma ligação para o senhor. E hoje tu fala da China, tu fala no meio do campo lá, conversando com o pessoal, né? Sim. Então a coisa mudou. Com imagem. Com imagem. Agora mudou muito, tá fora. Eu vou te contar uma coisa, eu não sei se dá para acompanhar tudo isso aí, mas... Melhor surfar, mais fácil surfar, eu tô lendo, estava comentando com ele, tô lendo um livro até agora, que aliás, presente dele que me deu, eu não sei se eu te paguei ou não, como é o nome daquilo lá? O Kindle. Kindle. O que não faltou aqui foi propaganda para a Amazon. Mas tá lendo aí no Kindle. Tô lendo o livro do Elon Musk, aliás, bem interessante, viu? Bem interessante. E a cabeça da gente mexe, né? Com vai tudo. Mexendo. O cara que veio também, tipo daqueles, veio da África do Sul, foi pro Canadá. Sim, então sobra mais tempo para leitura agora. Agora tá dando já dá para ver o streaming, aquele lá da Netflix, Prime Video, não sei o que. Eu sou fã do YouTube agora. Mas tá super moderna. Fã do YouTube. Aí eu fico vendo lá no YouTube, boto para... Como é que tá o Nubank, como é que tá a Magalu, como é que tá a Renner, como é que tá não sei o quê. E agora, tomara a Deus que nós possamos... Agora vai dar para só entrar lá no YouTube canal do Zero ao Topo. Como é que é? Letícia Toledo. Então tá aí, agora só vai ser do Zero ao Topo, vai ser meu YouTube. Já vou ligar para a mulher em Porto Alegre para ela já começar a botar. Muito bom. Agora, aproveitando que o senhor citou o livro do Elon Musk, é uma
pergunta que a gente sempre tem aqui. Se tem livros que o senhor indicaria para quem está empreendendo, começando a empreender? Teve algum livro, alguma referência que ajudou o senhor ao longo dos anos a tomar a decisão ou foi tudo intuição ali? Tudo intuição. Tu sabe que isso é uma coisa que me deixa assim, eu sou muito mais intuitivo do que qualquer outra coisa. Realmente, e é como intuição. Faz para saber que a intuição está... É difícil explicar, mas é mais ou menos, é tudo intuição. Eu gosto de ler todas as notícias, gosto de ver. Por exemplo, mercado financeiro, tá? Eu tenho meus princípios. E eu não estava acostumado a lidar com esses fundos de investimento. Agora eu estou vendo eles falar na minha frente. Eu não sei se eles estão dizendo uma coisa certa ou errada e tal, mas eu tenho o meu. E o meu princípio é a conta do português. Sabe qual é a conta do português? Vendi tanta, despesa é tanta, tem que sobrar alguma coisa. Se não sobrar, flapes abarro. Tá? Essa, para mim, eu acho que é uma economia que eu não sei se o Delfim Neto sabe, se o Mário Henrique sabe, se o Fernando Henrique Cardoso sabe, tá? Mas essa eu acho que é a melhor economia que tem. Que o resto, é futuro. Por exemplo, eu acho que a minha empresa, a empresa que está aí todos esses anos, que nós estamos acabando de conversar, nunca deu prejuízo, tá? É um lucrinho, não vou dizer de merda, mas quase, pouquinho. Tá? Um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Mas, não deu prejuízo. Então, agora eu tenho que ser beneficiado pelo mercado de capitais também, né? Porque se eu estou fazendo negócio, expandindo ela com 9 mil... Olha quando nós começamos, que eu comecei pegando dinheiro nas lojas, com uma Kombi. Eu ia lá, buscava o dinheiro e trazia o dinheiro para o caixa. Tá? Agora já não dá mais, já não conhece mais o pessoal, são 9 mil pessoas, e isso aí é bacana, eu acho muito lindo, vamos dizer, tu ter um projeto desse, que é um projeto que como nós antes estávamos falando do empreendedor. Né? Com certeza. E eu acho que esse país aqui é tão rico, eu cada vez que vou para fora, volto de lá, mais entusiasmado ainda, que tem N oportunidades, agora nós temos que fazer, né? Fazer acontecer. Tudo não acontece, né? Agora, Júlio, é na base da intuição também, a gestão? Ou tem livros, tem autores que ajudaram aí também a... Eu tenho 2 livros antigos, tá? Mas que ajudaram. Um deles é o Construindo Marcas Fortes, do David Aker. Tá? É um livro lá de 93, eu acho, por aí. Né, que me ajudou muito nesse processo de construir uma marca forte, né? E outra é A Hora da Verdade, do Ian Carzon, que foi um presidente de uma companhia aérea norte-americana, que sempre trabalhou muito na verdade que a empresa vive. Na verdade, é todo atendimento, né, toda interação com o consumidor, agora com canais digitais ou físico, enfim, ela é uma oportunidade de construção de marca desde que bem aproveitada, né? Então, aquilo ali para mim foi uma super lição, porque não adianta um belo filme de propaganda, não adianta uma bela promessa de marca, se o que acontece no dia a dia da companhia não está entregando aquilo. Então, eu acho que isso é uma lição importante, a gente leva muito a sério isso, né? Hoje tem ferramentas super boas, vamos dizer assim, a gente usa NPS direto, né, para medir grau de satisfação do cliente em todos os canais. Então a pessoa, quem compra em loja, quem compra no digital, dependendo do canal, ela recebe 1 e-mail por mês, né? Então se a pessoa comprou no digital e comprou na loja, ela recebe 2 e-mails por mês para avaliar o canal digital e para avaliar a loja. E a gente está navegando em NPS bem interessantes, acima de 80, né? O que é um orgulho para a gente bem importante, porque a gente acredita muito nisso, viu? Que a entrega, ela é o maior construtor de marca que uma empresa pode ter. Tá certo, tá aí as indicações também. Última pergunta é uma curiosidade, na verdade. Como é que fica o jantar de família, hein, de vocês? Sobra tempo para falar de coisa pessoal ou é 100% Panvel aí? Sabe, nada, não tem Panvel. De não vez em quando dá Panvel. umas briguinhas lá, aquelas briguinhas normal, mas é domingo, churrasco, feito por mim, que é um hobbyzinho que eu tenho,
e o meu genro, que também é bom churrasqueiro. Então tem uma carne comprada, legal. E gaúcho sabe fazer churrasco, né? Convenhamos. Não, então... a carne, Acho que a carne melhorou. Eu te diria para ti, os primeiros churrascos que eu comi na fazenda, que é a fazenda da minha esposa, tá, eram horrorosos. Uma coisa de louco, assim, tu não conseguia comer a carne. A carne era seca demais. Quem ensinou a fazer churrasco no Rio Grande do Sul foram os italianos. É mesmo? De Nova Brécia. Aquelas churrascarias que abriram, aqui em São Paulo abriram várias, Fogo de Chão, não sei, o NB, Steak. A gente já trouxe o Ari Kozer aqui para contar a história. Também. Teve ele aqui. É meu faixão, gremista também. Segundo episódio do podcast lá em 2019. E tu vê, foi um cara que foram eles que deram a virada. A virada ali no porque negócio. A carne, a qualidade da nossa carne melhorou muito. E o negócio, então, no churrasco de família não é falar de Panvel? Normalmente, não. Não. Existe um esforço. Para falar de outras coisas. Senão ninguém mais aguenta também, né? Imagino. Tá e como o nosso time tá indo mal agora, então a gente não fala em futebol também. Futebol também tá proibido. Tá sobrando pouco assunto aí, né? Cuidado dos netos, né? Tá certo, faz parte aí. Júlio Neto, né? Júlio Motim Neto, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Letícia, da mesma forma, fico muito contente de ter a oportunidade essa que tu nos proporcionaste. A gente fica muito, muito feliz de estar aqui também, né? E se sentindo muito bem também com a tua presença aqui, teu carisma e nos deixou muito à vontade, né, para bater esse papo aqui. Eu me senti em casa. Que bom. Então voltem mais vezes, a gente conta mais histórias. Obrigada.